Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais. Hoje a gente vai ter aqui uma apresentação de um projeto cultural muito bacana que se chama Matilda na Estrada. E eu estou aqui com a Dalila Quadros, que é quem faz esse projeto acontecer, e com a Veridiana Valarciota, que trouxe esse assunto aqui para o nosso programa da educação. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. Então, a Régua, que me veste a Veridiana aqui no programa Algo a Mais, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Então aproveita e dá uma passadinha na Regla. Ao Prana, energia vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Então, só lembrando dessa super promoção que tem no RP, cada R$ 100 em compras você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Então, agora, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, o meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo. A Veri, mais uma vez, a Dalila, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Laura. Isso aí. E Bom Veri, assunto super legal para trazer aqui para uma manhã, para um programa Algo a Mais Educação. Isso aí, Laura. Então, bom dia, Dalila, bom dia, Laura, bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui neste programa, no Algo a Mais da Educação, sempre trazendo assuntos interessantes que envolvem a educação. E a gente sabe que a educação é a base de tudo e somente com a educação a gente consegue transformar o mundo. E hoje trazendo esse assunto, esse projeto cultural tão interessante e criativo quanto a Matilda na Estrada, vai ser um prazer enorme estar conversando com a Dalila para que ela nos explique como esse projeto acontece. E desde que eu tive o conhecimento desse projeto, eu quis logo indicar ela para fazer parte da nossa bancada, porque eu tenho certeza que vai ser um programa muito bom, de muita informação, um programa muito criativo. Com certeza. E saber, né, Veri, que existem projetos como esse aqui na nossa região, que é o que eu acho que vale muito a pena a gente frisar, pontuar e dizer que não, que a Dalila ela não vem de longe para fazer algo aqui. Exatamente. Ela criou algo e está aqui. Então, Dalila, seja muito bem-vinda. Até apresenta para o pessoal em casa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Então, vem daqui pertinho, né? Como você mesmo disse. Eu moro na cidade de Vanini, não é tão longe daqui. E tenho esse projeto, Matilda na Estrada, que nada mais é do que uma Kombi, uma Kombi 1994, e nela abordo muitas coisas, teatro, artesanato, contação de histórias, leitura, e enfim, muita educação com certeza. Que maravilha! Então, Dalila, até para que a gente possa conhecer um pouquinho mais esse projeto e saber para o pessoal de casa, então, realmente entender como é este projeto da Matilda na Estrada. Então, a ideia, ela surgiu há um tempo atrás, porque a minha formação, na verdade, é licenciatura em teatro, então eu sou pro de teatro, né? E aí, há um tempo atrás, eu sempre trabalhei em várias companhias com outras pessoas, e aí chegou um momento que aí eu me saturei um pouco e não estava conseguindo conciliar isso no meu dia a dia de professora. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso arrumar um jeito de trabalhar sozinha. E aí, na verdade, eu tive uma grande inspiração, que naquele ano, quando eu decidi, eu fui para um encontro de palhaços em Fernandópolis, que é interior de São Paulo. E nesse encontro tinha muita gente de toda a América Latina, e aí tinham pessoas no Fusca, tinha uma galera de uma Kombi, e eles faziam um espetáculo assim e eram itinerantes. E aí eu falei, nossa, é isso que eu preciso adaptar e desenvolver.
E aí eu voltei e alguns meses depois eu comprei a minha primeira Kombi. Na época era uma Kombi ano 2000. Adaptei ela todinha. Aí com o passar do tempo entrava muita água, né? E aí eu precisei me desfazer dela. E aí eu adquiri essa que eu tenho agora, que é uma Kombi 1994. E aí ela tá toda grafitada agora com o nome do projeto, tá bem bacana. E aí foi assim que nasceu. E aí qual é a ideia desse projeto? Ele é itinerante, então assim, porque olhando a nossa região, para mim o local mais próximo onde eu encontro um teatro realmente para mim poder apresentar é Passo Fundo, né? Que é mais próximo lá. E aí eu pensava assim, poxa, mas e as pessoas que não moram próximo disso? E as pessoas que não conseguem sair da sua cidade e ir até Passo Fundo para assistir alguma coisa, para ter esse contato? Então ele nasceu dessa inquietação, assim, de poder levar a todas as cidades e a todos os lugares essa forma de fazer teatro, de contar histórias, de trabalhar a leitura, oficinas, enfim. A bordo de uma Kombi. Então, assim, ela vai para qualquer lugar, ela é colocada em qualquer lugar. E nela eu monto toda a estrutura de espetáculo, de contação, cenário, e ele carrega tudo, enfim. Sim. Tu sabes que certa vez eu ouvi uma artista falando, não, Laura, não te preocupa, porque eu acredito em tudo. Eu vivo de teatro. Então, tipo, eu vivo de teatro aqui na Serra. Ela comentou, então ela disse, pode ficar tranquila que nada me amedronta, né? Então, a gente vê quando um artista quer florescer, Veri, como dificulta isso? E será que talvez é um pouco de falta de estímulo das pessoas, talvez para os nossos, para as nossas crianças aqui, para que eles possam florescer Laura, eu acho bem importante o que a Dalila coloca dessa vontade que ela tinha de levar cultura e conhecimento para as pessoas que não tinham um acesso fácil. Então nós precisamos de mais Dalilas no mundo, né? De mais pessoas que pensem desta forma, que possam levar cultura e educação para as pessoas que não têm um acesso mais fácil. E a história do teatro, assim, eu acredito que é uma ferramenta enorme de comunicação de massa, que desde as épocas antigas, da Grécia Antiga, no século VI antes de Cristo ainda, eles usavam o teatro como uma forma de divulgar o que estava acontecendo, de falar sobre a sociedade, né, Dalila, de falar sobre as suas histórias, de levar ao povo o que estava acontecendo. Então, é a comunicação enorme e muito importante, não só para quem assiste, mas também para quem atua no teatro. Então, por isso que dentro das escolas, o teatro ele é de uma importância enorme, porque ele tem vários benefícios para as crianças. Então, aqui mesmo, quando eu trabalhava na escola Reinaldo Cherubini, a gente tinha os festivais de teatro da escola, que dava a oportunidade aos alunos de pisarem no palco, de se expressarem, de poder ter aquele entonação adequada, de ter uma boa dicção, de se comunicar verbalmente e também através do seu próprio corpo. Então, os benefícios do teatro são inúmeros, como eu já falei, tanto para quem pratica como para quem assiste, porque a gente sempre aprende com uma história de teatro, né? Além de se divertir, é uma forma da gente aprender, porque sempre dentro da peça teatral tem uma abordagem, uma mensagem, uma lição que a história quer passar para as pessoas que estão assistindo. Com certeza. Tu queres... sim, com certeza. Eu só Claro, ia complementar, com né? certeza. Que a questão dessas épocas, né? Que ela falou da história do teatro, ele já era itinerante, né? Então, assim, é muito bacana isso, porque ele ia até as pessoas, né? E aí foi nisso também que era a minha questão, assim, né? De como chegar até as pessoas sem que elas também tenham que ir, porque às vezes não tem esse estímulo necessário, né? Às vezes não tem a oportunidade, não tem o estímulo, não tem o hábito. Então, assim, como chegar, como ir,
né? E por isso nasceu, então, Matilda. E aí tu vê, né, Dalila, quando a gente fala sobre estimular e fazer com que mais pessoas queiram promover, né, trabalhos como esses, a gente vê também, por vezes, a resistência de dizer, não, mas como é que vai viver disso? Né? E a gente vê o como nos diverte quando realmente alguém vem, apresenta, faz o seu trabalho bem feito, e é uma alegria porque a gente vê aquilo como com espanto de qualidade e tudo mais. E eu até gostaria, a produção, se a gente consegue colocar alguma imagem da Kombi para a gente poder ver aqui, para ilustrar, que até mesmo eu vou ir perguntando, então se a produção puder rodar para a gente, eu gostaria de saber, Dalila, se as histórias são criadas por você, você que escreve os seus roteiros? Então, normalmente sim. Eu gosto bastante de escrever, sempre gostei de escrever, então eu acabo criando meus roteiros, acabo criando os textos, enfim, dos espetáculos, inclusive das contações de história. História, na verdade, eu sempre tenho, digo, muita carta na manga e muitas para contar. Mas aí no ano passado, assim, eu tirei um projeto da... veja bem. Esse é um espetáculo aqui. Esse é o espetáculo que eu faço na Matilda e meu filho participa. Certo, que legal. Esse é meu filho. Olha só, e ele gosta de participar contigo? Ele gosta. Inclusive, ele está crescendo, assim. E aí, esses dias eu troquei uma ideia com ele, porque eu pensei, nossa, será que ele ainda vai curtir? E foi bem incrível, assim. Ele topou na hora. Sim, eu falei, ele tá olha, com a gente tem uma quantos apresentação anos? agora que tá voltando, por causa da pandemia, Sim. parou, né? Ele tá com 10. Olha só, então ele tem todo esse... Ele tem esse estímulo, ele carrega com ele essa vontade de seguir. Exatamente. Que bacana. Aqui é uma contação de histórias. Esse também é uma foto do espetáculo, né? O espetáculo se chama De Passagem pelo Circo. E aí é uma brincadeira, uma grande brincadeira no universo circense. Aqui é um outro trabalho, esse que apareceu em azul, que se chama Teatro de Lambi Lambi. É um espetáculo que é assistido por uma pessoa só por vez. Então eu conto a história rápida e a pessoa assiste do outro lado, tudo dentro de uma caixa. Ai, que legal! Exatamente. Então eu tenho esse espetáculo. Individualmente? Isso. Que se chama A Viagem, esse do Que Lambi Lambi. experiência, né? Pois é, né? De Lambi Experiência Lambi. incrível. O nome da técnica, né? Sim. É Lambi Lambi. Teatro Que de legal. Lambi Lambi. E aí é dentro dessa caixa, assim. É coisa rápida, cada um com seu fone, escutando, e eu vou contando e... Um contato a ali, história pessoal. ali. Legal. Que divertido. Aqui mais uma imagem, né, de contação de histórias. Com os pequenos, outra do espetáculo De Passagem pelo Circo. Enfim, e aí, retomando o que eu estava te falando antes, enquanto vai passando ali as imagens pra gente vendo, quando passar da Kombi a gente para. Sim. E é isso, né, assim, ó, essa vontade, e quando eu voltei pra Vanille, porque eu saí, eu estudei em Curitiba, voltei, né, fui para outras cidades, enfim, e quando eu decidi retornar, eu também fui taxada de louca, assim, nossa, mas o que tu vai fazer lá naquela cidade tão pequena, como é que você vai viver de teatro, né? Claro. E aí eu digo, tá aí, né, pra ver que em qualquer lugar, né, a gente pode, é só a gente querer, né? Sim. Sonhar, acreditar e fazer. Então, assim, ó, que isso sirva de exemplo para qualquer criança que tem esse sonho, né? Claro. Que não abandone, né? Que siga adiante. Certo. E pode falar. Eu tava olhando, atrás desse pano azul tá a Kombi Matilda. Mas vamos ver se vai aparecer uma foto com ela, como ela tá agora. Eu monto essa estrutura toda no espetáculo, às vezes na contação, depende de qual que eu vou fazer. De novo, o Lambi Lambi, ó. Dentro de uma caixa. Que legal. Tu vês. E Veri, quando ela fala assim, Teatro Lambi Lambi é uma contação de histórias, é um teatro ao ar livre, por exemplo, para todo o público, como a gente pode ver todas as possibilidades que podem ser trabalhadas com as crianças também, né? A Laura, quando ela coloca que as pessoas até a chamaram de louca, quem acredita, às vezes a gente acaba sofrendo também uma rejeição na própria escola. Sim. Então, muitos pais, por falta de esclarecimento, acham que talvez um ensaio de um teatro seja
que a gente esteja perdendo tempo, porque muitos consideram o quadro, o que está escrito no caderno, que só se o aluno for para casa com o caderno cheio é que teve uma aula boa. Sim. E muito pelo contrário, porque a gente sabe que o teatro, ele desenvolve muitas habilidades nos alunos, é um desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos, cognitivo, emocional, aspecto físico. Então, o aluno que se envolve numa apresentação de teatro, ele tem muito a ganhar, e são muitos os benefícios, que eu até vou colocar aqui, né, alguns, que ele estimula o autoconhecimento, porque a atuar, a pessoa tem que se conhecer, tem que descobrir seus pontos fracos, seus pontos fortes, aumenta a autoestima, porque se você conseguir se expressar bem, conseguir fazer bem aquele personagem, automaticamente vai ter uma autoestima mais alta. Favorece a interação dos alunos, porque o teatro nada mais é do que um trabalho em equipe. Tem o que atua, tem o que cuida do cenário, tem o que cuida do figurino, tem o que, de repente, escreve a história, tem o que fica batendo fotos, enfim, filmando, né? Então, numa escola, isso é primordial, porque é o trabalhar em equipe, é o aprender. Então, ele favorece a interação dos alunos, ele eleva o interesse pela leitura e pela criatividade, porque e até, vamos dizer, pela escrita. A Dalila escreve as próprias peças. Então, isso vai incentivar com que os alunos procurem histórias compatíveis a uma peça teatral, consigam mudar o início, o meio, o final, vão atrás de livros que possam se transformar em peças teatrais. Criatividade nem se fala. O que eu acho bem importante também, que o teatro, ele aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento. Porque uma criança, quando entra para fazer uma peça teatral, ela tem que cumprir horários, ela tem que ter responsabilidade, comprometimento com aquilo que foi encarregado a ela fazer. Tem os horários dos ensaios, tem a apresentação, vai ter o autocontrole, porque querendo ou não, quem não fica um pouco nervoso, né, e ficar numa plateia, ficar diante de outras pessoas. E ele também promove a consciência corporal, que ali a gente vai saber os bloqueios, tentar desvendar os bloqueios que a gente tem. Sem falar na boa dicção, e tudo isso vai favorecer para que essas crianças tenham um futuro melhor. A gente sabe que as pessoas que se expressam melhor, que têm uma autoestima elevada, que têm autoconfiança, que são responsáveis, que são comprometidas no trabalho, são pessoas de sucesso. Então, muito ao contrário do que muitas pessoas pensam, o teatro não é perder tempo dentro de uma escola. É ganhar tempo, é ganhar muito. Eu gostaria que todas as escolas incentivassem os teatros, que todas as escolas incentivassem, dessem oportunidade aos alunos de se apresentarem numa plateia, de subir ao palco. E também que assistam, né? Claro. Peças que também vão aprender. Então, ele é benéfico tanto para quem assiste quanto para quem atua nele. Maravilha! E esse papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse projeto cultural Matilda na Estrada. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã e falando sobre o projeto cultural Matilda na Estrada. E eu gostaria de agradecer antes aos nossos patrocinadores, lembrando que são pessoas incríveis que fazem, empresas que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, ao Prana Energia Vital, ao Sicredi, ao RP Mercados e a Manfi Produtos Alimentícios. Então, voltando com esse papo e conversando aqui com a Dalila Quadros, que é quem tem o projeto Dalila Matilda na Estrada, né? Eu disse, eu ainda me confundo com esse nome. E com a Veridiana Valarciota, que foi quem descobriu a Matilda na Estrada e nos trouxe aqui esse papo bem bacana. E agora, então, vou te pedir, Dalila, sobre quando que tu te descobriu artista, alguém que tinha tudo para fazer arte, porque assim, às vezes tu gostar é uma coisa, mas tu te descobrir e dizer, não, eu vou fazer isso, porque é fácil, é gostoso, porque eu tenho, por exemplo, tudo para isso. Olha só, então, foi desde sempre, assim, desde muito pequena, eu digo assim, a minha mãe sempre me colocou para fazer aula de tudo que tu imaginar. A minha mãe também sempre esteve nesse meio artístico da música, do teatro, das artes, dentro do, né, eu digo dentro da igreja, dentro do ambiente dela, da escola mesmo, que ela era prof. Então, assim, eu já cresci ali e ela sempre realmente me colocou em tudo que foi aula, curso, enfim. E aí, eu sempre cresci com isso, assim, até esses dias eu tava lembrando que quando eu era bem pitoquinha, sabe, que pergunta o que tu vai ser quando crescer? Sim. Aí eu falava que eu ia ser artista e escritora. Olha ali. E aí eu falei, olha ali. Né? A tua mãe devia se orgulhar toda. Nossa, minha filha quer ser artista e escritora, né? Porque geralmente, né, o pessoal pensa, não, foi estimulado a responder tal coisa. Não, e ver que desde pequena tu tinha esse... E aí eu sempre tive, assim, esse lado artístico mais envolvido. Até ali com uns 12 anos, mais ou menos, eu gostava muito de desenhar. E até pensei em cursar, por exemplo, moda e estilo. Levei tempo isso. E quando eu cheguei, porque a sociedade coloca isso pra gente, né? Que terminou o terceiro ano, tem que saber o que faz da vida, né? Sim. E quando eu cheguei nesse ponto, eu até fiquei em dúvida se eu ia pra moda e estilo, se eu ia pro teatro. E aí o teatro falou mais alto, assim. Ali eu tava um pouco balançada. E aí foi isso, só que aí eu fui em busca de um curso porque eu gostaria muito de ser prof, eu não queria ser somente artista, né? E aí, licenciatura em teatro, na época, não tinha nenhuma turma em Porto Alegre, só tinha em Florianópolis, Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí, na época, eu optei por fazer o vestibular em Curitiba e fui pra lá.
Certo. Então eu digo assim, é graças sim aos meus pais, né? A minha mãe, principalmente, que sempre me apoiou, porque imagina só, eu tinha 16 anos. Isso que eu ia te Novinha. perguntar em relação, assim, porque é bonito, ela te estimulou desde cedo, assim, a aula de música, aula de teatro, aula, né, enfim, como tu falaste, que foste estimulada. Mas na hora que tu escolheste uma graduação dentro disso, como é que foi pra ela? Foi bem tranquilo, mas assim, eu até digo porque eu sou a irmã mais nova. Então, assim, o meu irmão mais velho, ele também já tinha ido pra esse lado artístico, assim, então eu digo, se teve algum perrengue, passou ele, né? Já tá Que eu acostumada. acredito até que não, né? Mas assim, se teve um choque, foi ali. E aí que ele na verdade, ele é músico, enfim, então ele já foi pra essa área. Já é de família, já é hereditário, né? Já veio. Tá E aí, certo. quando foi a minha vez, foi muito tranquilo. Como eu disse, minha mãe super me apoiou. Inclusive, eu tinha 16 anos, imagina, ela teve que me levar. Sim. Teve que ir lá assinar, eu era de menor, né? Claro. E, enfim, mas foi todo esse apoio, assim, sempre, desde Sim, sempre. que Meu legal. pai sempre brincava, ele falava assim, ela já é arteira, vai ser mais um pouquinho. Né? É isso aí. E Veri, pensando um pouquinho sobre os estímulos, que a gente já falou um pouquinho sobre o como é importante, mas talvez colocar para os pais a importância ou dar esse valor para uma aula de música, para algo que não seja, porque às vezes a gente, como pais, pensa, bom, eu tenho tanto para investir, porque hoje tudo é calculado, olha, é tanto para escola, é tanto para isso, é tanto para aquilo, né? Então, às vezes, vai para o ensino de línguas, mas daí deixa de ladinho o balé, deixa de ladinho a música, por exemplo. Como a gente pode ver que isso tudo faz parte e complementa todo o que já foi falado dos benefícios? Laura, o que eu posso colocar aqui, que é o que eu acredito que hoje em dia, que o mundo está cada vez mais digital e que as crianças já nascem aprendendo a mexer em computadores, celulares e afins, é um desafio muito grande para os pais e também para a escola. Proporcionar atividades que não sejam ligadas à tecnologia. Não que a tecnologia não seja boa, ela é boa sim, tem muita coisa boa, interessante, que desenvolve também, né, através dos meios tecnológicos, mas a gente não pode esquecer essas oportunidades que têm que ser oferecidas para as crianças. A Dalila coloca que ela e o irmão dela, então já foram para o lado das artes, né? A música, o teatro, a própria leitura, porque quem gosta do teatro também vai gostar de ler, porque a mãe já dava o exemplo em casa. Então, é muito importante o exemplo dos pais. Uma criança só vai se tornar uma boa leitora se ela tiver a oportunidade, tanto na escola quanto na família, para ler. E principalmente se ela tiver o exemplo em casa. Então, assim, o exemplo é a base de tudo. Não adianta a gente só impor as regras se a gente não dá o exemplo. Então, é necessário, sim, oportunizar essas crianças para que tenham contato, levar numa biblioteca, conhecer, deixar a criança escolher um livro mais atraente, um livro que estimula a sua leitura, que desperte o seu interesse, dar oportunidade para que a criança tenha acesso a instrumentos musicais, que vá numa aula de balé, que vá numa aula de dança, de teatro. Existem hoje em dia muitas aulas que são aulas experimentais, né, que as pessoas dizem, venha lá numa aula experimental. Quem sabe a pessoa se encontra nessa ou naquela área, né? Então, todos nós temos aptidões diferentes, temos talentos diferentes, mas a gente precisa ter a oportunidade para saber se é aquilo que a gente quer ou não. Então, assim, lógico que hoje em dia, assim, a gente pensa muito os bebês nascem e os pais já ficam ali, meu filho vai ser médico, vai ser cientista, vai ser, né? Mas será que é exatamente isso que a pessoa quer? Então, assim, a gente tem que sempre dar oportunidades para que eles descubram o que é melhor para eles, sempre orientando, né, com bom senso, mas eles precisam experimentar, ter essas experiências para saber que área eles devem seguir.
Tá certo, muito bem colocado, Veri, porque eu não tinha pensado pelo lado de sair um pouco da tecnologia. Porque que esse lado ainda, Laura, a gente poderia até colocar mais, porque hoje em dia, assim, vocês são mães, né? Até a Laura tem as crianças menores, mas eu também já como mães de adultos, vamos dizer assim, é difícil, a gente mesmo como adulto, é difícil da gente se desligar. E tudo isso já vem, além da gente ficar muito tempo em cima dos celulares e computadores, tem a parte sedentária também. A gente deixa de lado tudo por causa dos celulares e tal. Então a gente tem que cuidar um pouquinho e estipular tempo, né? Procurar ter mais contato com a natureza, ter um resgate. Olha que lindo, um teatro itinerante. Sim. Que a gente falava que o teatro surgiu lá no século VI antes de Cristo. Está voltando. Eu acho que o ser humano se deu conta de que muito futurismo, muito tecnologia, por mais boa que seja, a gente está procurando essa volta ao passado, vamos dizer assim, ao começo, dando valor para as coisas mais simples, feita à mão. A gente hoje em dia adora receber um cartãozinho escrito à mão. A gente já diz que carinhoso isso, escrito à mão. Sim. Né? Uma coisa artesanal, então... Eu acho que a gente precisa um pouco voltar às origens, né? E com toda a razão, Veri, quem sabe é por isso que as pessoas estão muito em busca das terapias, né? De voltar as mulheres ao seu sagrado feminino também, né? Que até a Dalila também fala sobre isso. E eu digo, porque a gente precisa, porque senão a gente se modificou tanto e parece que a gente se perdeu um pouquinho, né, nessa questão. Inclusive, agora no Carnaval, eu participei de um retiro, né? Como se fosse um retiro, foi o Almaval, né? Festival da Alma. E aí, exatamente veio essa conversa, porque assim, só a maioria adulto, né, que estava lá. E aí eu dei uma oficina de teatro, né, para adultos. E aí a gente se divertiu tanto que no final veio exatamente essa fala, né? Do quanto a gente também tá ligado só na tecnologia e não só as crianças, né? E do quanto a gente não se desliga disso. Tudo isso que vocês trouxeram, assim, dessa ligação, né? De buscar uma melhoria para o nosso corpo, mas também para nossa alma, assim. Então, e esse retiro foi tudo isso, assim. Foi teatro, foi artes, foi yoga, foi terapias, foi, enfim, muitas coisas. E aí a gente chegou nessa conversa também, assim, ó, do quanto a gente tá precisando de tudo isso, né? Não só, a gente precisa se rever para poder dar o exemplo que ela falava, né? Para poder cobrar isso dos filhos, né? Então, assim, o adulto não larga o celular, mas quer que a criança largue. Sim. Né? Sim. Então, primeiro a gente, né? Isso mesmo. E, Dalila, quando, agora, pensando um pouquinho sobre tanto que tu escreves os teus textos, os teus roteiros, e outra coisa, por exemplo, quando tu fala na questão assim, do teatro lambe-lambe, ok? Ele deve ser um teatro talvez menos emocional, porque o que eu quero dizer? Que toda vez tu tem que pôr a mesma emoção dentro do teu contexto. Então, por exemplo, se tu vai apresentar de pessoa em pessoa, tu tem que pôr a mesma entonação, tu tem que pôr o mesmo, né, a mesma vontade para a primeira e para a 34ª, por exemplo. Sim. E da mesma forma, quando tu escreve esses roteiros, eles têm emoção que te faz, assim, desabrochar quando tu faz de novo o mesmo teatro? Sempre. Sempre, né? Porque eu digo assim, o que inspira a gente, normalmente também é a nossa plateia, né? Então, assim, cada plateia vai ter uma energia, cada plateia vai te trazer uma inspiração. Então, assim, isso sempre vem, isso sempre revive, né? Até uma coisa que eu lembro que antigamente, quando eu comecei, né, os diretores que eu trabalhei falavam muito, mantenha a energia. Se você tiver uma pessoa na plateia, você tem que manter a mesma energia do que fosse 50, 100, enfim. E eu acho que é isso um pouco, assim, que eu sempre trago, assim. Porque a plateia nunca vai ser a mesma. Aí na questão do lambe-lambe, né? O lambe-lambe, ele na verdade, o que eu faço, eu já tenho uma trilha pronta. Então eu não vou falar. Então o que a pessoa vai ver quando ela olhar pela caixinha, né? Ela vai enxergar as minhas mãos manipulando os bonecos ali dentro.
né? E vai ouvir essa trilha sonora que eu já preparei. Tá certo. Então, assim, vai ser sempre com a mesma intensidade, né? Do primeiro ao último, por mais que seja, assim, eu já cheguei a atender, assim, escola, 200 alunos, assim, Meu passar Deus 2 dias do céu. lá, assim, atendendo no Teatro Lambi Lambi. E Dalila, então eu vou fazer a pergunta inversa, essa da Laura. E a reação da plateia, e a reação das pessoas individualmente, quando você conta a história, como é pra ti? É muito bonito, né? Porque assim, eu tô concentrada aqui, a pessoa tá olhando pela frente e eu tô olhando por cima, né? Pra poder manipular corretamente. E aí, quando finaliza, a música finaliza, e aí eu tiro a minha mão de dentro, e aí quando eu ergo a minha cabeça e eu vejo o rosto da pessoa também saindo, reação. é muito gratificante, porque já vê no rosto da pessoa, né? Sim. A alegria, e é uma história muito simples essa, se chama A Viagem, e aí dentro ali o que acontece, a caixa de Lambi Lambi, ela é num formato de carroça, é uma carrocinha, a pessoa vai assistir pela janela da carroça. E dentro, o que acontece? Quando ela olhar dentro, é como se fosse o quarto desse ambulante, né? Que é um palhaço. Certo. E aí, ele está se organizando para continuar essa viagem. Então, ele arruma sua mala, ele arruma suas coisinhas. Dentro ali, é tudo em miniatura, né? E aí, ele deita para a viagem seguir. Que legal. Lindo. É muito simples, é uma coisa assim, Sim, dura em torno de 3 minutos. Sim. Aham. É esse o tempo do Lambi Lambi, né? Mas que legal, é porque pra nós, quando que é algo diferente, porque dizer, não, teatro, já assisti, ok, é assim, assim, assado. Mas quando a gente vê técnicas diferentes que a gente nunca viu, a gente fica curioso, né? É Mas verdade. é como? Mas né? Sim. Então, por As isso. crianças que devem bacana. adorar, não só as crianças, Imagina. os adultos também, né, Aham, Laura? isso aí. Que aflora emoções ali. Claro. Verdade. E desde a técnica, que é a que eu mais aprecio e que eu mais gosto, né? Que é a palhaçaria, né? Então, assim, eu tenho um trabalho todo dentro da palhaçaria feminina também, assim, enfim, já participei de vários congressos, de várias apresentações, que também é diferente, porque as pessoas estão acostumadas a ver o palhaço no circo, dentro do espaço circo. Sim. Fora do espaço circo não é algo comum aqui pra gente, né? Então, assim, sim, existe, né? Até, às vezes, a gente fala, tem muita piada. Que palhaçada. Eu falo assim, respeita a profissão, né? Porque é uma profissão. E é isso, né? Então, a palhaçaria fora também, ela tem esse ar diferente do que é no circo, né? Sim. E é uma linha que eu sigo bastante, assim. Mas a tu arte sabes da que assim, palhaçaria. claro que dentro do circo ele pode ter um sentido e fora, né, tu pode trabalhar um pouco diferente. Mas na realidade, se tu for ver, eu vou pro circo só pelo palhaço. E se o palhaço não for bom, pra mim pode tirar trapezista, pode tirar, porque eu quero o palhaço. Se o palhaço não for legal, aí me perdeu, o circo me perdeu, sabe? Porque justamente a gente quer talvez sair um pouquinho daquela coisa óbvia, né, de ver que o salto vai ser bonito, que tal coisa vai ser bonito. Claro que tudo isso, pelo amor de Deus, né? Só porque eu tô querendo fazer um adendo ali em relação ao palhaço mesmo. Mas como é legal hoje ver também como vocês agem, então vamos tirar do circo com coisas do dia a dia, ou a rotina explicada através de um palhaço, Exatamente. né? Então, é bem legal ver tudo isso. E a questão do teatro mesmo, ele tem uma questão, eu sempre falo assim, política interligada, né? Porque assim, ó, dentro do teatro a gente consegue trabalhar e falar coisas que talvez no dia a dia a gente não consegue. E a palhaçaria é muito mais a fundo, né? Sim. Então, assim, desde a palhaçaria ela consegue tirar um sarro de algo sem que seja ofensivo e nem que seja um bullying, enfim, né? Verdade. Trabalhar o Então, preconceito. Isso, trabalha o preconceito dentro disso, assim, de uma forma muito bacana, assim. Que bacana. Bem... Maravilha! Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e em seguida a gente volta com o programa Algo a Mais. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. E para quem nos assiste também à noite, um abraço, porque nas terças-feiras nosso programa reprisa após o programa Hora Bolas, né? Então 22h30 para quem quiser acompanhar, quem não conseguiu acompanhar todo o conteúdo agora. E a gente aqui falando, e é muito bacana porque no intervalo a gente continua o papo, porque justamente fala de vivências, né? Tem toda essa questão de que a gente vai trocando ideias e tudo, então é divertido, é bacana. E agora falando, a gente descobriu que ela é a berinjela, né? Então a Dalila faz esse papel. E Dalila, como é a escolha desses papéis? Porque dizer assim, prazer, eu sou a berinjela, mas como você chegaste a ela? Exatamente, né? Então, a berinjela, na verdade, nasceu numa oficina que eu fui fazendo uma vivência. E aí foi assim, era lá no meu início com a palhaçaria, assim, eu tava retomando algo que eu tinha feito na faculdade, mas parei e aí fui retomar. E a gente tava nessa vivência e tinha que levar uma roupa de palhaço e as coisas, assim, meu Deus, eu pensei, não tenho mais nada. E fui catando alguma coisa assim e fui. Fui para Porto Alegre, fui para essa vivência. E aí, quando eu cheguei lá, eu me dei conta que eu tinha muita coisa roxa. E aí isso já me chamou. E durante a vivência, a gente fez muitos jogos relacionados a frutas, legumes. E aí, 2 vezes, assim, caiu pra mim a berinjela. Olha só, era pra ser. E aí eu falei, gente, tô achando que é, assim. Aí depois dessa, mas ficou, não nasceu a berinjela ali ainda, né? E aí depois disso, quando eu retornei, na época eu morava em Passo Fundo, e aí a gente teve uma outra oficina em Passo Fundo, também de palhaçaria, e eu trabalhava com uma amiga, nós tínhamos a companhia de teatro Conta Pra Mim, que ainda ela tem, né? E aí a gente começou a trabalhar junto e a dupla foi fechando, e de novo surgiu essa questão de frutas e legumes, e acabou que nessa oficina nasceu a berinjela. Eu relembrei aquilo, e ela acabou sendo a melancia, então era a melancia e a berinjela. E foi bem assim. E vai nascendo, às vezes, de uma coisa que tu nem imagina, assim. Eu jamais imaginei que a minha palhaça ia ter nome berinjela. Mas foi vindo de uma sequência de jogos, de ações. E quando eu olhei pra minha roupa, que era muito roxa, assim... Falei, então tá, é isso aí. É isso aí. Que bacana. Veri, vou deixar contigo. O que mais a gente pode pontuar dentro de todo esse tema que é fantástico, né? É fantástico e muito agradável. Sim, essa conversa, né, Laura? Porque faz com que
Eu percebo na Dalila falando brilho no olho, porque fala do que gosta, e em você também, acredito que o meu também, porque são fatos, são atividades que nos motivam a alegria, o bem-estar, e tudo isso, o próprio teatro, o circo, desperta nas crianças. Mas a gente não pode deixar de falar sobre leitura, né? Eu, como uma professora, a Dalila também é professora, a Laura também tem a formação, né, Laura? Falar sobre a leitura e esse incentivo à leitura que a própria Matilda oferece, porque tem as malas de leitura, né, Dalila? Então a gente gostaria que você colocasse para nós como funciona essa atividade de incentivo à leitura dentro da Matilda. Muito bem, então, como eu disse, né, eu faço contações de histórias, e aí, assim, eu sempre tenho uma mala de livros ali, que eu carrego junto, assim, e aí eu deixo ali aberta num cantinho, as crianças vão pegando, vão fazendo manuseio, né? Às vezes é uns pitoquinhos que não sabem ler, mas só de estar ali pegando, olhando, né? Já tá entrando no clima. Lê através da imagem, né? Isso, lê através da imagem, exatamente. Então, assim, é essa ideia, assim, o contar histórias, que também é uma arte, eu digo que foi um pouco esquecida. Eu tive muita sorte, porque eu tinha, né, além da minha mãe, eu tinha meus avós que contavam histórias, assim, lindamente, e eu lembro delas até hoje, assim, e do meu avô, principalmente, minha avó também, contando, inclusive um espetáculo que eu tenho, que eu tô reformulando ele, se chama Antenisca Sabe a Avó. É um espetáculo que fala sobre a importância da leitura, sobre a importância da contação de histórias. Antenisca, o nome é engraçado, mas é o nome da minha avó. Olha! Então foi uma homenagem que eu fiz a eles, assim, resgatando um pouquinho disso. Então é esse o trabalho, assim, que vai através da Matilda também, assim, essa questão do resgatar, esse contar histórias que é tão mágico, assim. A gente chegava no meu avô e ele colocava a gente sentadinho no chão, e lá ele passava uma manhã contando histórias pra gente. Coisa que não acontece mais hoje em dia, assim, ó, todo mundo numa super correria de trabalho, de tudo, e aí eu digo assim, até os avós estão nessa pilha de correr, de trabalhar ainda, né? Que ainda bem que os avós são novos, né? Hoje eu digo que é outra isso, e também verdade. na pilha da tecnologia, Da tecnologia, né? Ligadinhos no celular. Né? Exatamente, ligadinhos no celular. Então, assim, ó, era tão bonito esse momento que a gente chegava e tava ali presente, simplesmente escutando, né? E quantos aprendizados e quantas memórias isso traz hoje, assim, pra mim. Então, por isso que eu digo, eu sou muito grata, assim, por esse caminho. E aí a Kombi traz também isso, esse resgate da contação de história, da oralidade, que é tão importante, né? E do próprio livro e da leitura, assim. E aí antes eu estava falando, e aí a gente parou para ver as fotos, que era sobre isso. Eu tenho muitas histórias na manga que eu conto, de vários autores, assim, amo, por exemplo, a Ruth Rocha, assim, tem histórias maravilhosa, né? também gosto. Maria Clara Machado, assim, amo de paixão. E aí, antes da pandemia, eu tava com umas ideias escritas, aí depois eu parei, e durante a pandemia eu voltei para essas minhas histórias. Então, assim, eu gosto também disso, assim, de contar as minhas histórias, assim. Eu gosto de escrever, sabe? E aí é muito legal, porque eles ficam assim, né? Eu digo, eu vou contar no final quem é a escritora dessa, sabe? Quem foi que escreveu isso? E eles ficam ligados, esperando, assim, sabe? E aí depois, aí eu conto que fui eu, enfim. E aí tem toda essa questão desse incentivo também junto, né? Que eu digo que todo mundo pode, né? Todo mundo tem criatividade, todo mundo consegue. E nessa questão que a Dalila coloca, que no final ela conta que foi ela, só ali é um baita do incentivo que está dando para as crianças, né? Isso. Que as crianças, muitas vezes, elas não têm a oportunidade de conhecer escritores pessoalmente. Então, vendo que, olha, a Dalila escreveu, tá aqui, foi ela que escreveu, eu também posso escrever. É uma Isso, forma Veri. de incentivo. Porque me parece que quando a gente fala de um autor, a gente Tá fala longe. de alguém longe, né? Então, quando a gente vê que o autor tá na tua frente, diz, não, mas ela escreveu, então eu também, né? Eu também posso. também Essa posso. ideia, né? E essa história também que a gente falava dos celulares e tal,
eu esqueci de colocar, eu acho importante a gente colocar aqui, que muito tempo, e essa tecnologia toda que vem avançando cada vez mais, está fazendo com que a gente se isole, né? Todos nós vivemos mais isolados, não temos mais tanto contato físico com outra pessoa, né? Fica isolado porque a gente não tem mais esse contato, olho no olho, essa conversa, a gente conversa através das redes sociais, né? Então, os pais, muitas vezes, eles ficam preocupados. O que eu vou fazer para que meu filho consiga gostar de ler? Para começar, ninguém nasce gostando de ler. A gente tem que aprender a gostar, a gente tem que ter a oportunidade de ter livros, de alguém incentivar para começar a ler. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, Laura, simples, mas importantes, para a gente fazer com os filhos, né? Então, tornar a leitura um hábito divertido. A leitura nunca pode ser uma obrigação. Então, associar a leitura a fatos divertidos, quando for viajar ou num restaurante, hoje em dia o que a gente vê? Os pais levando o tablet, o celular, colocando ali um videozinho para a criança ficar quieta. Por que não levar um livro numa viagem, no restaurante, e distrair a criança através do livro? Escolher as leituras adequadas para cada idade é importantíssimo. Tem que escolher os livros de acordo com a idade e o interesse da criança. Consequentemente, ele vai aprender a se interessar pelo livro. Cultivar esse hábito todos os dias, por exemplo, antes de dormir. Eu vou te contar uma historinha, vou te contar uma historinha. Isso vai se tornar um hábito. Além de se tornar um hábito, essa leitura em família aproxima. É um momento muito especial da família estar próxima, né? Então, existem várias atividades que é para a família ler juntas. Então, a gente tem que tirar esse tempinho, ainda mais os pais de crianças menores, para ir criando o hábito. Depois que eles estão maiores, é mais difícil de que isso aconteça. Não impossível, né? Criar um ambiente propício para a leitura, também não vai mandar a criança ler num lugar que tem televisão ligada, música alto, vários fatores ali que vão distrair a criança, né, de maneira geral. E também, eu diria, procurar creches e escolas que incentivem a leitura. Isso é muito importante, porque muitas vezes, se a família não consegue fazer em casa, dar essas oportunidades, a escola vai conseguir suprir muito das necessidades. Então, é interessante que os pais tenham em mente isso, escolas que incentivem o teatro, a leitura, a música, as artes, enfim, que com certeza os filhos vão conseguir se desenvolver de forma integral e mais felizes também. Claro. E então, Dalila, falando agora um pouquinho sobre o geral do que tu produz e o que tu apresenta para as pessoas, assim, o que as pessoas não podem, ao terminar esse programa, deixar de saber que a Dalila faz como Matilda na estrada. Olha só. Então, é isso aí. Eu acho que podem acompanhar, inclusive, né, nas redes sociais. Mas é essa questão, assim, do levar a arte para todo lugar, né? E aí, quando eu digo levar a arte, eu não tô falando só do teatro, né? Porque, como tu disse, é um monte de coisa. É o teatro, a contação de história, é a história, é o próprio artesanato, porque eu também trabalho com isso, sabe? Então, assim, eu brinco que a Matilda, ela é uma caixinha de surpresa, assim, abriu a porta e de lá de dentro sai muita coisa. É um coração de mãe que cabe muita coisa. Então, é isso, assim, sabe? Desculpa, eu fui te cortar, mas enfim, tu te apresenta principalmente em que locais aqui? Tipo, tem, por exemplo, no estado ou aqui pra região, onde que tu já te apresentou? Ou, por exemplo, se a gente quiser que tu venha a Nova Prata ou a Nova Bassano, Cotiporã, enfim, como é esse teu trabalho? Então, logo que eu iniciei o trabalho, eu fui um pouco mais itinerante do que eu sou hoje. Certo. Por quê? Porque eu, claro, estava mais focada e estava dando menos aulas e trabalhando menos. Então, assim, já aconteceu de, hoje eu vou ir para tal cidade e vou baixar lá na praça e apresentar, sabe? Já fiz isso também. Hoje em dia, o que acontece? Normalmente, eu faço a venda do espetáculo para prefeituras, né? Ou para escolas, enfim, ou particular. E aí, eu vou até essa cidade através disso, assim.
Por que eu digo que eu faço menos? Porque realmente, né, tenho mais aula para dar, enfim, tenho um outro trabalho também envolvido e acabo não tendo esse tempo, assim, de estar tão itinerante quanto eu estava no início, assim. Mas é dessa maneira, assim. Faço a venda do espetáculo, e aí, assim, eu sempre falo assim, se eu passo o chapéu é um valor menor. Aí se eu não posso passar o chapéu é outro valor. Então tem tudo isso também, né? E o passar o chapéu é um ato muito bacana, sabe? É legal isso, né? Exato, porque assim, ó, é aquela questão de você estar interagindo, né? É da pessoa estar te valorizando, né? E o próprio ato da questão do circo, enfim, né? Que é o passar o chapéu. Então, assim, é muito bacana, assim, muito interessante. Realmente retornar às origens. Como é legal lembrar disso e viver isso, para quem pode viver, estar junto e vivenciar um teatro como esse. E Veri, considerações para o programa de hoje? Pois é, eu acho fantástico, então, todo esse trabalho da Dalila. Que bom que a Dalila consegue, né, como eu disse primeiro, levar esse espetáculo para todas as cidades que desejarem, dar esta oportunidade, principalmente numa praça, né, a céu aberto, é diferente de ir num teatro, num local fechado, né, e também reforçando a história dos benefícios do teatro e da leitura, tanto o teatro quanto a leitura, eles têm inúmeros benefícios para todas as pessoas, não só para crianças, mas também para adultos. E com certeza quem tiver a oportunidade de apreciar peças teatrais, de atuar em peças teatrais, vão ser pessoas melhores desenvolvidas. E isso vão ter um futuro melhor. Então, agradeço a Dalila por ter aceitado o nosso convite. Não posso deixar de mencionar a minha irmã, a Vânia Valar, que foi através dela que eu conheci a Dalila, que é uma fã da Dalila. Então, um beijão, Vânia, muito obrigada pela dica, ela me ajuda em muitas dicas aqui nos programas que eu acabo participando dentro da Conecta Mais, e é sempre um prazer, né, ouvir essas histórias de pessoas que fazem a diferença, que lutam pela educação, que levam essa alegria, que resgatam as coisas simples do passado, né, Laura, que eu acho que a gente está precisando tanto nos dias atuais. Um agradecimento também à loja Regla, por nos vestir hoje de verde, né, Laura? Aí, cor da viu, esperança, né? Combinamos. Então, muito obrigada à loja Regla por nos vestir nos programas. A gente está adorando looks lindos. E um agradecimento especial sempre à Conecta, a ti, Laura, por poder participar desses espaços destinados à educação, que sempre são muito proveitosos, eu aprendo muito. Então, muito obrigada de coração. Igualmente, Veri. E gostaria de te agradecer, Dalila, por estar aqui, falar um pouquinho sobre esse teu projeto, que eu achei o máximo. E poder fazer com que as pessoas em casa saibam que aqui pertinho a gente tem pessoas que fazem trabalhos como este. Parabéns. Eu sou muito grata, né? Grata a Vânia, como você falou, um beijão, Vânia, você também mora no meu coração. Por ter me proporcionado isso, assim, sou muito grata pelo interesse também, né, de trazer esses assuntos tão importantes, né? No programa. É isso mesmo. Então, agradecendo as convidadas aqui no programa hoje, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã, né, na quarta-feira, onde eu volto com mais um programa novo para você. Até!